Hoje é dia 23 de abril de 2012. O Jornal Agora conversa com Eironda Fátima de Almeida, avó do menino Otávio, avó materna, a mãe do Otávio, da Tereza. Ela vai falar pra gente a versão que ela entendeu disso tudo aí, desse caso. E aí, dona Eironda, como estão as coisas hoje? As coisas hoje, eu vou te falar a verdade, que ontem que caiu minha ficha. E eu agora resolvi pôr a boca no trombone mesmo, sabe? Em nome da alma do Otávio. A senhora convivia com ele, assim? Qual que era a relação que a senhora tinha com seu neto? Eu convivi com ele a partir de quando ele nasceu. A Tereza deixou a casa para viver com o Júnior. Aí, a partir de que ela foi morar com o Júnior, ele já passou, o Otávio já passou a chegar aqui com hematomas. E até chegar um ponto que eu tive que denunciar. Então a senhora mesmo já verificou lesões no Otávio que foram causadas por tortura? Por tortura. E ela saía cedo para o serviço e chegava à noite. Ele que tomava conta do Otávio. Daquela data até a data que ele morreu, ele tinha medo do Júnior. Então, vamos deixar bem claro, o Júnior é o padrasto, né? E sobre o pai do Otávio, Anderson, que mora aqui em Divinópolis? Sobre o pai, que é o Anderson, é uma pessoa que o Otávio gostava demais. Gostava demais. Mas da data que o Otávio nasceu até a data que o Otávio faleceu, ele não deu um tostão de pensão. O Otávio não teve assistência do pai. Quando ele fala na televisão que ele pegou a guarda, o nome guarda, mas a guarda foi repartida comigo. Eu ficava mais com o Otávio do que eles. Porque a mãe do Anderson também é trabalhadora e então a gente repartia. Ficar com o Otávio. Sabe, tanto eu ficava como eles ficavam. E eu cheguei até levar o Otávio comigo para a faxina. O que a senhora diz sobre as denúncias que existem, que já foram registradas no Conselho Tutelar de Divinópolis, de agressões contra a criança praticada pela Tereza? O que eu digo? O que eu digo, e eu estou procurando na imprensa exatamente, porque quando a gente comete um erro, a gente tem que assumir. A gente não sabe, a gente não prevê a culpa, mas a gente tem que assumir. E eu estou notando que a Tereza está calada. Ela tem que falar o que aconteceu. Então, assim, o que eu estou falando para ver, eu estou falando tanto que de tanto ver ela de boca fechada. Mas ela está acobertando uma coisa, ela tem que falar. O que, no caso, ela estaria acobertando? O que eu presenciei. Ela sair para o serviço, para pegar serviço 7 horas da manhã, e quando ela chegava, o menino já estava dormindo. Quer dizer, ela saía para trabalhar e deixava o Otávio com uma pessoa que não estava trabalhando. No caso, seria o padrasto. No caso, seria o padrasto de quem o Otávio tinha tanto medo. Depois que eu cheguei lá para o aniversário, eu que passei a dar banho no Otávio. Porque o Otávio morria de medo do Juninho dar banho nele. Inclusive, ele morria de medo de água fria. E como eu falava com ele que ia dar banho nele na água quentinha, ele ficava completamente alegre. A senhora acredita que a Tereza agredia o menino? Aqui na minha casa, eu vi ela, eu escutava ela bater. Então, eu e o irmão dela entrava e retirava o menino, bater. Agora, depois que ela passou a morar com o Júnior, que começou, ela ficava 2, 3 dias lá, quando ela vinha aqui, eu ia notando gradativamente um hematoma.
Isso depois que ela começou a se relacionar lá em Três Marias, né? Não, aqui. Desde. Não, o Anderson não. Com o Júnior. A partir do momento que ela passou a morar com. A ficar na companhia do Júnior, aí começou os hematomas. Porque com o pai era quem ele mais queria ficar. E comigo. Tanto é que estamos aqui, um não pode falar que o outro está falando mentira. O Otávio, em algum momento aí do convívio com a senhora, ele demonstrava medo do padrasto? Demais, demais. Quando a gente ia entregar ele perguntava para onde que ele estava indo. Se a gente falasse com ele que estava indo para a casa do papai, ele ficava satisfeito. Se a gente falasse que estava indo para a casa da Tereza, ele perguntava para a gente: o Juninho está lá? A gente notava a mudança de fisionomia no rosto dele. Mas medo da mãe, ele tinha? No início passou a ter. Por causa desse convívio dela com o Júnior? Mas eu, como vó, eu vou falar a verdade. Eu, como vó, tenho certeza absoluta que o Júnior é quem torturava o Otávio. E a Tereza, como defeito, não falava. Ela é conivente, então, com isso. Continua sendo, né? Ela continua sendo. O que vem fazer eu pôr a boca no trombone é porque eu não estou dando conta de ver ela de boca fechada. É porque na primeira tortura, houve queimaduras de cigarro. E a Tereza não fumava, a senhora